Então, começamos aí nossos trabalhos em um tempo aí no máximo de 1h20, cada um aqui vai trazer uma contribuição, vou dar um cenário geral, depois tem algumas perguntas, mas as perguntas que está vindo aí do público, a gente vai complementando entre nós aqui o bate-papo, tá? Então, obrigado aí a todos mais uma vez, né? Estamos enfrentando aqui uma dificuldade enorme, né, pelo petróleo e pelo Covid, e isso fez com que a gente tivesse que redesenhar muitas coisas nos nossos planos de safra, né? O Brasil, em especial aqui o Centro-Sul, olhando aqui nos últimos anos, foi bem alcooleiro, né? Bastante etanol, aí, principalmente nos últimos 2 anos, 65% de etanol, e de repente a gente se vê aqui numa situação, em poucos dias, de ter que virar a planta para açúcar, né? Na estimativa da safra atual, nós estamos dizendo aqui que vai estar em torno de 46% açúcar e o restante em etanol, está subindo em 12 pontos percentuais pelas últimas estimativas. Isso realmente fez com que nos últimos dias todos nós aqui, né, tivéssemos que correr atrás do prejuízo e deixar nossa fábrica aqui afinada para aumentar essa produtividade. E aqui o nosso bate-papo é com o objetivo de trazer aqui algumas dicas, né, algumas situações que vocês podem olhar para dentro da sua planta e, através dessas dicas aqui, fazer algo que possa aumentar e otimizar aí a sua produtividade de açúcar. Então, assim, a gente está focando bastante no tema aqui entre nós todos, né, os 4, né, que está aqui no compromisso de trazer a vocês a mensagem, de trazer informações no planejamento, principalmente. O que se fazer no planejamento da nossa planta, da nossa fábrica, para aumentar essa produtividade. Então, passar aqui por planejamento estratégico, tático operacional, juntando um pouco de tudo isso, desde o tratamento de calda até a secagem, é possível contribuir e ter aí uma visão de que pode chegar até 15% de aumento de produção. Os grandes focos, né, que está colocado aqui, nos trazem um pouco dessa reflexão, né, porque falar um pouquinho rápido para vocês aqui na situação hoje nós temos um açúcar cotado aí a 9,83 cents, um dólar de 5,38, equivale isso aí a um etanol de 2,05 hidratado, né, o preço bruto, né, com os impostos. Então, isso aí, o etanol do mercado ele está sendo vendido hoje, na verdade, a 1,6. Então, há um abismo aí, nesse momento, entre os dois. Isso dá uma diferença aí de 28%. Então, se trazer o etanol a 1,6 na base do açúcar, seria açúcar de 7,81 cents. Quer dizer, coisa aí na faixa de R$800 a tonelada, que a gente não tem isso de custo, já o custo é superior a isso, né? Então, um pouco nessa linha. Então, olhando aí para os processos, 2 massas, 3 massas, eu acho que muita gente tem processo de 2 massas, e tenho certeza, por estar bastante produção de etanol, que isso foi deixando um pouco também nos últimos anos, talvez produzindo só com 2 massas, para poder otimizar mais ainda a produção de etanol, ficou um pouco esquecido aí a questão da 3ª massa. E mesmo em 2 massas, a gente, né, tem aí algumas dificuldades e olhando para o processo como um todo, né, olhando para esgotamento, olhando para a porcentagem de cristais, tempo de cozimento e o SJM, que é a recuperação da fábrica, né. Então, falando em 2 massas aqui, nós vamos estar trazendo aqui a mensagem que realmente tem que ser um trabalho bem estruturado para elevar esses indicadores, principalmente cristais na massa. Hoje, uma simulação fácil, você tem uma fábrica de 40% de cristais e leva isso para 47%, 48%, isso já por si só dá 15% a mais de produção na sua fábrica. Então, realmente, tem que se preocupar com o esgotamento, não só, né, pensando no SJM, na recuperação, mas no processo, no esgotamento e como você está trabalhando essas massas para ter, né, o seu resultado final. Então, muita atenção em tempo de cozimento, às vezes você está tendo a opção de aumentar a sua recuperação, mas forçando bastante tempo de cozimento, né, para você ter esgotamento. E às vezes você não vai ter a maior produção da sua fábrica, né? Então, o tempo de cozimento aliado ao aperto da massa, com esgotamento e principalmente cristais na massa, são pontos aqui hoje que os especialistas vão estar orientando bastante e dando dicas importantes aqui para cada um, né, fazer o seu diagnóstico na sua planta e seguir em frente. Então, um pouco da nossa ideia era isso, né, olhando, inclusive, um pouquinho para o Centro-Sul, para trazer uma mensagem também nesse sentido.
Se a moagem aqui for de 600 milhões de toneladas e fazer o pico, né, o limite de produção de açúcar, que é 36 milhões de toneladas, a gente fica aqui com equilíbrio, né, no etanol. Praticamente aí passaria meio que estoque zerado, né, mas teria que estar produzindo uns 36 milhões de toneladas para conseguir esse equilíbrio aí. Mas eu acho que a gente consegue, né, otimizar os processos pensando nisso. Então, assim, sem muita delonga, né, eu tenho aí um tempo curto para fazer essa abertura e essa introdução, já entraria já diretamente aqui na abertura das perguntas, direcionando aí para o nosso especialista trazer aí, né, um pouco dessa mensagem para contribuir, né, com esse momento nosso aqui hoje. Então, vamos lá. Tratamento de caldo, nós sabemos que é uma área de importância fundamental aqui para dentro do nosso trabalho aqui, né, sobre a produção de açúcar. VHP é o mesmo açúcar branco. Então, assim, nós temos aí vários pontos de preocupação no tratamento de caldo, né, que são as boas práticas, né, que vem desde a matéria-prima que você está recebendo, que condição que é esta matéria-prima, e o que fazer com esse tratamento de caldo para você contornar a situação. Por exemplo, se eu tenho mais vinhaça nesse momento, tem um açúcar branco, tem um problema de cinzas, o que fazer com a minha fábrica, qual a limitação disso. Então, trazer uma mensagem nesse sentido para controle de pH, sulfitação, sistema de decantação e assim por diante. Então, deixo a pergunta agora aqui, já abrindo para o nosso especialista, né, quais são essas boas práticas, né, que nós podemos ter no tratamento de caldo para extrair o melhor da nossa fábrica em qualidade de açúcar branco ou mesmo no VHP. Lembrando que no processo final não podemos perder tempo consertando qualidade, né? A qualidade é feita no tratamento de caldo. Então, deixo já aberta essa primeira pergunta, o nosso especialista está dando aí algumas dicas importantes do tema. Fernando, você quer falar um pouco do tratamento de caldo? Isso, Está cortando, né? Fernando? Acho que o Fernando está com dificuldade de conexão. Vamos lá, então. Alô? Dá para ouvir, Fernando? Pode falar. Vamos responder um pouquinho do tratamento do caldo, né, que é fundamental. O Luiz fez a introdução, né, falou um pouquinho. Realmente é fundamental, né? Se a gente produzir bastante açúcar, a gente tem um rendimento de fábrica. E está disponibilizando a melhor qualidade possível. Então, isso é fundamental, né, associado com os procedimentos, né, procedimentos associados a ter um bom movimento, né? Purezas, o mais elevado possível, pureza lá com a qualidade da cana, né? Mas é importante a gente conduzir todo o processo, até o xarope, sim, perder coisas, né? Esse xarope tem que ser dentro de material em suspensão, sei lá, a gente vai aí de 7 mil. Questão dos. Está bastante prejudicado aí, gente. Está ruim para o público ouvir, a gente também está com dificuldade aqui, Fernando.
O Calixto, você não conseguiria, você está com o telefone com o Fernando aí, você não quer ir traduzindo aí? Não, mas na verdade eu também não estou escutando bem. Acabou de cair a ligação dele aqui. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos nós aqui, você pode dar uma complementada, você e o Magno? Eu posso também ajudar aqui? Claro, sem problema nenhum. Boa tarde, pessoal. Queria, espero fazer jus aí ao conhecimento do Fernando também, que infelizmente a conexão tá complicada para ele aqui. Eu tentei fazer por celular aqui, também não deu certo. É um prazer enorme estar podendo compartilhar aí, bater papo com vocês. Agradeço ao DOP aí pela iniciativa, o Luiz como, ajudando a coordenar, e todo o time, e a todo o público que está ouvindo a gente. Mas com relação à qualidade no tratamento de caldo, e pensando numa qualidade de caldo para açúcar, né, eu vejo como essenciais alguns controles básicos. O Fernando conseguiu aqui, ó. Ô, Fernando. Agora sim. Muito bom. Fernando, nos ouve? Alô, pessoal. Agora sim. Deu certo. Teve que entrar com o link aqui de uma outra pessoa. Vamos lá. Vamos lá, obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde para todos aí. Desculpa aí o pequeno atraso. Pode seguir, Fernando, falando da tratamento de caldo. Bom, vamos lá. Então, só iniciando novamente, eu acho que é importante, né, essa questão do SJM, como você comentou lá no início, né, Luiz? Isso. Para a gente ter uma boa recuperação de fábrica, né, nós precisamos ter um xarope de bastante qualidade, tá certo? E para ter um xarope de boa qualidade, nós precisamos, desde o monitoramento lá da matéria-prima, né, da cana, até os cuidados aí nos procedimentos de todo o tratamento de caldo, né? Quando a gente fala em qualidade do xarope, para a gente conseguir bons rendimentos, né, associado à questão dos procedimentos adequados, nós estamos falando de concentração do xarope adequada, né, o xarope aí de 62 a 65 de Brix, uma pureza elevada, né, nós não podemos perder pureza, né, nas etapas do processo, né. Então, a pureza do xarope tem que estar muito próximo da pureza da cana que está entrando lá na usina. Isento de material em suspensão, também isso é fundamental, a gente resolve isso lá no tratamento de caldo, né? Cor baixa. Obviamente, para cada tipo de açúcar que a gente for fazer, né, a gente tem um parâmetro para essa cor, né, e a gente vai resolver isso lá também no tratamento de caldo e não na centrífuga de açúcar, né? Teor de sais também, sais é muito importante, que a gente tem que tirar o máximo possível de cinzas, né, sais minerais lá no tratamento de caldo. Isso atrapalha bastante a cristalização, né, velocidade de cristalização. O pH, nós temos que manter um pH acima de 6, para evitar aí degradação, injeção de açúcar principalmente. E baixo teor de polissacarídeos, né, a gente costuma aí monitorar amido e destrana, que são os dois principais que acabam aumentando a viscosidade da massa e também prejudicando a cristalização. Bom, para a gente ter esse xarope de qualidade, nós temos que começar desde o monitoramento da cana lá atrás. Então é importante, pessoal, a gente está muito bem alinhado com o pessoal da agrícola, né? A gente recomenda, né, reuniões aí semanais, pelo menos agroindustriais, aquelas reuniões do Bom Dia, para a gente estar alinhando esses parâmetros com o pessoal da agrícola. Então a gente tem que monitorar a cana, né? Não só os dados tecnológicos do cana, como POL, AR, fibra e pureza, né? Mas também os dados aí de sanidade da cana. Nós temos que estar recebendo uma cana saudável, né? A gente até brinca com o pessoal da agrícola, né? A gente quer pouca coisa, a gente só quer cana fresca, madura e limpa, né? É simplesinho assim, né? Oi. Fernando, vou aproveitar para ir ligando algumas perguntas já que está vindo aqui no chat. Rafael, né? O Rafael está nos perguntando aqui, nos processos, sobre impurezas vegetais, acima de tudo, os polissacarídeos, amido e destrana, em relação aos impactos causados no processamento da matéria-prima. E sobre recuperação, a SJM, que eu coloquei um pouco na abertura. Apesar que a gente vai aprofundar um pouco mais adiante sobre a SJM. Se você puder estar falando um pouquinho da matéria-prima aqui sobre amido e destrana, já vai... Então, são dois polissacarídeos muito similares, né, que têm um efeito bastante negativo lá no cozimento, em função aí de aumentar a viscosidade, e só que de procedências diferentes, né?
O amido faz parte do metabolismo da cana, ele é gerado pela própria cana, né, no desenvolvimento dela, e esse amido ele se concentra nas folhas e na ponta da cana, né? Então, para a gente, se quiser fazer um açúcar de qualidade, é interessante estar alinhado, né, despontar bem a cana, e a destrana é um outro polissacarídeo, só que ele já é formado por via biológica, né, ação de bactérias. Então, aí já é uma cana pouco saudável, né, uma cana que demorou para chegar na usina. Nós usamos em alguma situação, a gente recomenda usar, nós fizemos um teste aqui no grupo, nós temos um desenvolvimento, né, junto com uma grande empresa aí de enzimas, né, e nós testamos aí durante 2 anos, nessa unidade que eu estou até hoje, aqui na usina Iracema, essas enzimas com foco não só na qualidade do açúcar lá no final, mas para reduzir esses polissacarídeos durante o processo, melhorando a viscosidade com foco no SJM. E nós tivemos resultados bastante interessantes. Então, é um coquetel enzimático, né? Esse produto foi lançado agora recentemente, mas a gente testou, como a gente falou, aqui na planta, a amido ele praticamente zera. E nós tivemos um ganho significativo no SJM. Então, é uma forma de estar conduzindo também, né? Tem custo, né? É um insumo adicional, porque esses polissacarídeos, no tratamento de caldo convencional, a gente tira muito pouca coisa, né? Testes que a gente realizou no passado, lá na época do CTC, no tratamento de caldo convencional, a gente tira 25%, 30% do amido, não mais que isso, né? Então, a enzima é um caminho, muita tecnologia, e é um caminho para a gente resolver esses pepinos aí. Ok. Bom, e a questão das impurezas vegetais, né, não só nesses 2 itens, mas a questão dos compostos coloridos, né? Então, a clorofila, esses compostos fenólicos, né, que são os precursores de formação de cor lá no processo, isso acaba estando tudo concentrado aí também na ponta e na folha da cana. Então, é importante a gente estar, como eu falo, sempre trabalhando bastante alinhado com a agrícola para trazer o menos possível de impureza vegetal para dentro do processo. Positivo. Antes de passar para a próxima pergunta, tá, indo para a evaporação, tem um questionamento aqui do Jaime Figueirucci, ele fala, atenção, preço do açúcar em Nova York abaixo de 10 cents. Tem razão, eu fiz um comentário na abertura, onde eu falei que hoje estaria com 9,83, um dólar de 5,38. Isso significa um etanol de 2,05. Então, ainda continua favorável para o açúcar, porque o etanol hoje está 1,6. Se fizer o inverso com etanol de 1,6, chega num açúcar de 7,80. Então, assim, o 9,80 não é bom, mas ainda está remunerando aí um pouco superior ao etanol. O bom é que se mantivesse aí na casa dos 12 acima, né, com esse dólar, aí seria uma situação um pouco diferente, seria equivalente aí 11 cents, dólar de 5,40 que está projetado para frente, seria um etanol hoje de 2,40, 2,38. Então, realmente, ainda não é bom, os abaixo de 10 cents, a gente sabe disso, mas em relação ao etanol, ainda está com a remuneração um pouco ainda favorável. Só para pegar aí a questão do Jaime, para ficar aí respondida a questão dele. Perfeito. Tá? Então, dar um passo à frente, né? A evaporação é um setor, né, que a gente considera que seria a segunda caldeira da usina, né? Então, tem que ali estar bem harmonizado, desde o pré-evaporador em diante, para que a gente consiga realmente conduzir bem esse processo da fabricação de açúcar, inclusive do etanol, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco aqui das boas práticas, né, dos nossos colegas aqui presentes, o que nós podemos fazer em planejamento e controle, buscando maximizar esse trabalho na evaporação, inclusive reduzindo perdas por inversão, por arraste e assim por diante. Deixo aberta aí a pergunta também para os especialistas. Beleza, eu vou falar um pouco aqui sobre a questão da evaporação. Já que todo mundo está querendo fazer mais açúcar, então a gente tem que procurar otimizar aquilo que tem, né? Que é a evaporação que está disponível na sua mão, já que a safra começou. Se você tivesse mais tempo para se preparar para fazer mais açúcar, você poderia, já sabendo de antemão quais são os problemas que você tem na sua evaporação, tentar corrigir. Mas você está agora com a evaporação que tem que trabalhar e você tem que ver o que é que pode fazer de melhor nela, né? Então, já foi dito aqui a questão de pH, né?
se você tem um caldo bem tratado que entra na evaporação, você já vai, possivelmente, ter menos problema, pode ter menos problema de inversão nesta evaporação, com pH adequado, dependendo se o açúcar é branco ou se você vai fazer açúcar cristal. E também um ponto importante o tratamento de caldo, que é referente à questão de incrustação na evaporação. Se você quer que sua planta de evaporação, que seu conjunto de evaporador evapore mais, ou tenha um tempo de campanha maior e tenha uma taxa de evaporação melhor, é importante essa qualidade da matéria-prima para que você possa ter uma performance melhor dessa evaporação. E isso fica também totalmente ligado à questão de limpeza da evaporação. Então, a limpeza ela tem que ser bem feita. Não importa qual é o sistema de limpeza que você vai usar, mas essa limpeza tem que ser bem feita. Olhando um pouco no conjunto, foi dito aqui que a evaporação é a caldeira da fábrica. Realmente, a fabricação de açúcar é um processo que você vai limpando a matéria-prima até chegar no cristal. Então, uma grande impureza, processo de purificação que você tem na evaporação é retirada de água. 80% do que vem na cana, do caldo, você vai retirar aí na evaporação. É muito importante o balanço como um todo de vapor do seu sistema, que permita que a fábrica trabalhe bem, tanto cozimento como aquecimento, tudo que vem pela frente depois da evaporação. Você tem que procurar utilizar a sua evaporação o máximo possível, ou seja, fazer o máximo possível de sangria que sua evaporação permite. Se você tem instalação que você pode trabalhar com vapores de mais baixa pressão nos seus tachos, que utilize, desde que você tenha capacidade nos tachos, também de dar vazão a esse xarope que vai chegar. Se você pode tirar mais sangrias nos seus aquecedores, também você tem que tem que utilizar essa sangria dos evaporadores. Você tem sangria de V1, V2, V3 ou até V4, você tem que utilizar isso aí para que a sua evaporação possa trabalhar, certo, com a maior taxa de evaporação possível. É muito importante a questão de taxa de evaporação, porque a gente vê muitas vezes evaporações com taxas muito baixas, vamos dizer assim, tem excesso de caixas, onde você não precisa esse excesso de caixas. Então, numa hora dessa, que você vai precisar fazer mais açúcar, se os outros setores podem receber esse xarope, então é a hora de você procurar sangrar o máximo possível da sua evaporação, se você tiver condição para isso aí. Você pode obter taxas de evaporação, dependendo do projeto da sua caixa, da sua calandra, por aí vai. Você pode obter taxas acima de 30, 32, 33. Eu mesmo já trabalhei até com taxas no primeiro efeito acima de 35 o ano inteiro. Isso vai depender muito do desenho da caixa e como você está trabalhando e a quantidade de sangria que você pode tirar. E do último efeito, ao redor de 22, você tem uma taxa média de evaporação alta. Com isso, você vai usufruir o máximo possível da sua evaporação. Já falei aqui a questão da limpeza. Você tem que procurar estar com sua evaporação limpa para que ela tenha um bom coeficiente de transmissão de calor. Evitar ao máximo trabalhar com algumas caixas, alguns corpos cheios, que isso aí vai diminuir a taxa de evaporação daquele corpo específico. E um ponto importante, muito importante dentro da evaporação, é a retirada de gases, certo? E de água condensada. Na hora que você não retira bem, ou retira muito, ou retira pouco, os gases incondensáveis, você vai esfriar a caixa, ou então você vai jogar muito vapor fora, e isso vai reduzir a capacidade da sua evaporação. A mesma coisa quanto à água condensada. Você tem que tirar bem a água condensada, que ela não fique presa na calandra, com isso você vai perder a área de troca, e você poder usar bem essas águas condensadas em todo o seu processo de fabricação de açúcar, diluição de mel, lavagem nos vácuos, embebição da moenda, etc. Então, essa é uma visão que eu tenho assim, da evaporação, que você pode ter uma taxa de evaporação bem maior, certo? Utilizando os equipamentos que você tem, para que você possa absorver mais caldo
certo? E mandar mais xarope para o setor de cozimentos. Esse xarope, como foi dito aí, o ideal, eu pelo menos já trabalhei e vejo outras usinas trabalhando, com BRICS de 65 a 68. Você tem que ter um BRICS alto para que o monefeito, que é o cozedor, gaste menos vapor para produzir açúcar. Mas também esse xarope ele tem que ter uma capacidade, está no início do cozimento, ele poder matar aqueles grãos falsos que surgem geralmente no início do cozimento. Então, ele tem que ter uma capacidade de diluição que possa matar esses grãos falsos, para que ajude depois no cozimento como um todo e não dá problema lá na centrífuga. Se tiver uma variação muito grande de grão na sua massa cozida, você vai atrapalhar a purga mais na frente da centrífuga. Então, isso é o que eu gostaria de falar um pouco da evaporação, os cuidados que tem que ter para não ter perda, o pH, o tempo de residência, temperatura, tem um vazio bom lá no final. Muito cuidado com vazamento, porque é justamente esse vazio final, junto com a pressão inicial, que vai dar a taxa de evaporação do seu conjunto. Você vai ter aí um ΔT entre seus corpos que vai permitir você ter uma taxa maior ou não de evaporação do seu conjunto e poder produzir mais xarope, dessa forma entregar mais matéria-prima para o setor de cozimento para produzir mais açúcar. Ok. Ô Luiz, eu posso fazer uma contribuição só aí? Pode. Rapidamente, né? Ligado ainda a um planejamento bem feito, né? Lá atrás, lá desde a moenda, né? Definição da taxa de embebição a ser utilizada na moenda, né? Visando não só a extração, mas também o balanço térmico da usina e a capacidade de evaporação que a gente tem para retirar essa água, né? O mesmo se aplica à introdução de água lá para lavar a torta de filtro, né? E a definição também, por isso que o planejamento tático é muito importante, né? Da divisão, separação de caldo na moenda, se vale a pena mandar o caldo primário para a fábrica ou a mistura, dependendo da capacidade de cada usina. Onde nós vamos retornar o caldo filtrado, se é para o circuito da fábrica, se é para o circuito da destilaria, ou através de simuladores, nós podemos tomar uma decisão, né, dessa estratégia, né, de divisão de fluxos aí, para que a gente garanta de mandar o caldo mais concentrado possível já na entrada da evaporação. Só para somar um pouquinho aí. Se você, na usina que você puder fazer isso, você retirar aquele caldo de BRICS menor, certo? Enviar para a destilação. Quanto maior o BRICS no primeiro efeito, então você vai poder produzir mais xarope com a sua evaporação. Quanto à matéria-prima, eu tenho visto até algumas palestras aí, até alguns encontros que tinham ocorrido nessa semana, gente do agrícola, gente de planejamento, até falar em deixar cana no campo, em deixar cana de produtividade baixa no campo, uma série de coisas. Então, mais uma vez no planejamento, junto com a agrícola, é importante ver isso, que você tem uma limpeza melhor da cana, ou seja, aquilo que você falou anteriormente. Você pode ter, num ano desse, um corte, vamos dizer assim, mais baixo na cana, e você vai trazer, certo, menos polissacarídeo, como foi falado, que vai ajudar a produzir mais açúcar. Dessa forma, você vai trazer mais açúcar no caminhão e vai baixar o custo, vamos dizer assim, da moagem, que é o que muita gente tem procurado, é baixar esse custo de moagem. E uma forma de baixar o custo é trazer mais açúcar no caminhão. Vamos lá, eu queria dar uma contribuição para lembrar aqui do questionamento do Ramon Villarreal, grande amigo nosso aí de longas datas, também um grande produtor de açúcar branco. Ele fez o seguinte questionamento, que início de safra a gente inicia normalmente com muitas áreas de vinhaça. Então é importante que o agrícola tenha um planejamento desse corte com várias frentes, para que você dilua, na verdade, essa entrada de vinhaça, porque isso vai trazer, através da quantidade de ácido aconítico, e vai trazer cinzas para o açúcar. Então, para quem produz açúcar branco, início de safra, é uma dor de cabeça isso, né?
E é verdade. Colega do setor também hoje que está sofrendo com isso Acontece também. mesmo, né? E uma das coisas que eu falei, falou, olha a vinhaça, ele disse até que estava entrando 100% de área de vinhaça, então realmente é difícil. Numa experiência minha mais do passado, porque hoje eu lido mais com VHT e não mais com branco, mas na época que trabalhava com açúcar branco era exatamente isso, na época a gente limitava 1/3 da moagem em vinhaça, não podia passar disso, era procedimento, né? Não é início de safra com áreas de vinhaça. Mesmo ao longo da safra se limitava bastante, porque realmente, para controlar cinzas, muita vinhaça, ou 100% de área de vinhaça é difícil para a indústria, né? Tem muita coisa que a indústria pode fazer para melhorar também, mas ela não consegue sozinha, né? Se está realmente com 100%, ou, sei lá, 50% acima de cana vindo de área de irrigação de vinhaça para açúcar branco, é um transtorno muito grande. Você pode melhorar a sulfitação, lá na calagem, controle de pH, etc. e tal. Você tem flotação de xarope, trabalhar um pouco mais isso lá, mas você vai ficar realmente com limitações aí para remover toda essa cinza que está no seu processo aí. Então, pegando aqui o gancho do Ramon, né? Tem uma outra questão também aqui, ainda ligada a tratamento de caldo, deixa eu ver aqui, já falei do Rafa. Ô, Luiz, posso falar uma contribuição com relação a pode. Enquanto isso, eu vou achando aqui a próxima pergunta. Então, é super pertinente a questão, né? Início de safra é época de abertura de áreas para aspergimento de vinhaça, mas essas cinzas, né, que vem com a cana, né, seja sílica, com as folhas, com a ponta, alguns ácidos e sais de potássio, são cinzas solúveis, né? A maior parte delas são cinzas solúveis. Então, por mais, assim, primeiro ponto é ter um tratamento de caldo com bastante eficiência para que alguma parte se consiga remover. Mas parte dela, assim, em excesso, ela vai acabar chegando lá no cozimento, vai lá para a fábrica, via xarope, vai ficar no mel e ela vai se concentrando ao longo do processo. Então, não é na centrífuga que se consegue remover essas cinzas, né? A gente já fez alguns testes, colocando na mesma massa vários tempos de água e as cinzas vão caindo até um certo limite. Passa de um certo ponto que você vai derreter o açúcar inteiro e a cinza não abaixa mais, ela chega a uma condição limítrofe. Então, realmente, esse manejo integrado à agroindústria no começo, principalmente açúcar de qualidade, e mesmo hoje no VHP, com algumas especificações mais restritas, né, ela é cada vez mais essencial, só reforçando o ponto de vocês, dessa pergunta bastante pertinente aí. Bom, deixa eu aproveitar aqui ainda no ambiente, está pegando um pouco o tratamento de caldo, a gente já tem metade do nosso tempo, ainda está faltando falar de cozimento, centrífugas, e vamos entrar um pouquinho aqui ainda. A Adriana Maria Pagliato, ela está fazendo a seguinte pergunta: qual seria a impureza mineral e vegetal aceitáveis, né? Então, é uma pergunta aqui da Adriana Maria, é importante a gente estar dando atenção aí, porque realmente assim, açúcar branco, eu sei que acho que deve ser da São Luís aqui, e produz açúcar branco, realmente aqui é um item bacana de comentar, que está ligado ao amido lá e aos vegetais da pergunta anterior, que o Fernando já deu uma contribuição, tá? Mas qual seria o limite aceitável? É a pergunta aqui. Olha, o Luiz, até a gente coloca como referência, né, impureza vegetal 6%, né, que seria 60 quilos por tonelada, e impureza mineral 8%. Esse seria o desejável, né? Com a mecanização, né, esses números foram aumentando, né? E essas referências nossas passaram aí para 10 a impureza vegetal, né, e continua no 8 aí na impureza mineral. Né? Nesses valores aí, o nível de tratamento de caldo que a gente tem, as características dos polímeros que a gente tem hoje disponível, a gente trabalha muito bem no processo, sem muita dor de cabeça. Deixa eu aproveitar também aqui ainda, o Vitor Lira, ele está comentando aqui que no passado, em testes, em 2007, as enzimas eram um custo alto. E ele está perguntando, e hoje? Essas enzimas estão com custo mais baixo? E realmente, eu utilizei, né, inclusive foi fruto de uma pós-graduação minha, quando eu fiz aí no setor, foi a primeira pós-graduação minha, né, foi dentro do setor do agro, 2003, 2004, acho que foi, e trabalhei realmente em cima de enzimas. Naquela época não deu para ter continuidade na planta pelos custos, que reduz drasticamente. A middestrana é um trabalho fantástico, mas eu estou desatualizado com o preço de enzimas, porque eu não venho utilizando aí há alguns anos. Alguns dos colegas aí têm isso atualizado? Olha, Luiz, isso baixou bastante, viu? A evolução em enzimas foi tremenda, né?
Quer dizer, hoje nós estamos usando enzimas até para substituir antiespumante e dispersante na fermentação, né? Então, essas enzimas hoje a gente está usando dosagens cada vez mais baixas, né? E são coquetéis enzimáticos, né? Eu lembro antigamente a destranase, né? Que era aquela para trabalhar a destrana e com baixa eficiência ainda, custava uma fortuna, né? Inviabilizava, né? Isso. A alfamilase nunca foi um produto assim absurdamente caro e extremamente efetivo. Então, hoje essa enzima, nós estamos aqui na usina Iracema mesmo, que a gente faz o VVHP, faz um pouco de açúcar branco também, a gente usa essa enzima a safra todinha. E eu vou falar para você, em dosagens bem baixas, coisa de 1 grama por saco de açúcar, nós vamos gastar aí uns R$100 mil no ano com enzimas, usando a safra inteirinha. Se você já está respondendo, inclusive, aqui uma questão do Otávio. Ele pergunta aqui, né? Qual o custo-benefício desta enzima em relação ao SJM? Praticamente você já respondeu aí. Só frisando que o SJM elevado, né? Você tem um ganho expressivo em termos de outros insumos, né? Porque você tendo um SJM alto, você consegue fazer a mesma quantidade de açúcar com menos caldo, né? Menos vapor na evaporação, menos perdas, né? Porque você fazer um SJM baixo, você passeia com o açúcar pela fábrica e depois ele vai via mel, né? Para destilaria. Então, precisa ver o todo, né? Não é simplesmente para resolver o problema da especificação do açúcar lá no final. É pensando em recuperação de fábrica. E tem um amigo também aqui, Eduardo William, perguntando aí sobre o teor de amido. Qual teor de amido seria interessante para começar a utilizar a enzima? Perguntou do amido aí. A partir de quantos ppm de amido no caldo, por exemplo, você vai tomar a decisão de usar a enzima? Você tem esse mais recente? Olha, teores de amido, ele varia aí no caldo de 200 a 2.000 ppm, né? Eu diria, e está muito mais próximo com esse nível de impureza vegetal, na faixa aí de 10%, né, 10%, né, que seria 100 quilos por tonelada. Eu diria para você que ele está sempre próximo dos 2.000. Então, na minha visão, né, hoje justifica usar a enzima safra inteirinha. Fernando, mesmo, quando eu fiz o trabalho lá que eu comentei agora há pouco, nós chegamos à conclusão que em época da cana mais madura, e conseguindo ainda manter o desponte, o trabalho da agrícola despontando cana, que a gente não precisava, assim, cair abaixo de 1.000 ppm, isso, a gente tinha uma tranquilidade para enquadrar o amido no açúcar. Então, assim, no meio da safra, na época da cana com a maturação, né, já no seu pico, a gente abria mão de fazer isso. Então... Na verdade, aqui nessa unidade, né, a gente faz o açúcar especial, né, que seria o VVHP e o branco, exatamente nesse período, né? Okay. Então, aí você une uma coisa com a outra, né? Além de melhorar o SJM, você tem o ganho de manter a especificação do açúcar lá no final. Ok, é outra condição. Tá, joia. Então, vamos para frente. Já está respondido aqui do Vitor Lira, o custo das enzimas. Está feito. Tem uma questão para eu ir para cozimento, ainda está pegando um pouco aí em tratamento de caldo. A Vanessa, ela está perguntando aqui, como aumentar a recuperação da fábrica, e eles estão na região amazônica, né, trabalhando com a variedade 2579, que é a famosa 579 que a turma fala, tá? Com teor de cor muito alta e pureza na casa de 70%, 72%, né? Então, a 579 realmente é o terror aí da produção. Se for uma quantidade grande na moagem do dia, na participação dela, realmente tem uma dificuldade. E a pureza, no caso aí na região amazônica, muito baixa. Então, a pergunta é um pouco em cima disso, né? Está ligado um pouco a tratamento de caldo e lá na frente o que acontece com a qualidade do açúcar. Acho que o Luiz Magno aí. Nós temos bastante aqui a 579, certo? 92, 579. Então, ela é uma cana, pelo menos aqui no Nordeste, que a gente consegue purezas altas. Não tem problema de pureza baixa como tem lá na região amazônica. Mas era uma cana aqui que tem alta produtividade, pelo menos aqui no Nordeste, aí no Centro-Sul ela não se deu bem. Só que ela tem realmente uma cor alta.
Então, ela atrapalha bastante a questão de você produzir açúcar de qualidade, açúcar branco de qualidade. Então, a gente aqui atuou muito junto com o agrícola. Trabalha no máximo com 30% a 40% dela e paramos de usar ela mais no final da safra. Então, a gente trabalha, ela é uma cana que seria precoce, a gente vem trabalhando com ela precoce e média, ela tem um bom resultado nessa época, a gente consegue até fazer açúcar de qualidade com 60% dela, mas a gente tem evitado trabalhar ela no final da safra e tem procurado não passar de 40% do percentual dela na moagem. Luiz, só a nível de processo, né, para contribuir um pouco também, para fazer açúcar branco com esse tipo de material, obrigatoriamente tem que usar o flotador de xarope, né? Não tem saída, e um flotador completo, né? Até com sulfitação, né, do xarope. A recentrifugação, né, do magma também é uma solução interessante, né? A gente consegue... Afinação, né? Afinação lá. Então, acho que são algumas estratégias operacionais também que ajudam bastante. Obviamente, você precisa ter equipamento para isso, né? Em adição aí, só complementando, contribuindo com vocês, né? Com baixa pureza, não exclusivamente para essa variedade de cana, mas com baixas purezas, dependendo do início da safra, do início de safra, ou retorno de chuvas, né? Ou por alguma outra conjuntura, a afinação de magma é sim importante, ela reduz até de 40% até 60% da cor total, e ela produz um mel de alta pureza, né? Pureza até mais elevada que a pureza do xarope. Se tiver o flotador, como o Fernando coloca, e se houver a possibilidade, capacidade de se pegar esse mel da afinação, né? Ou mesmo mel rico, se for o caso, misturar o xarope e flotar junto, aí você tem os dois ganhos, né? Pode ter os dois ganhos, de elevação de pureza e uma melhoria da cor, se tratado conjuntamente, né? É isso aí. A recomendação tem que ter só um pouquinho de cuidado na quebra de cristais, né? O que eu já fiz, é que eu posso contribuir na fala, assim, nessa condição, é você trabalhar, pegando aqui um pouco de qualidade de açúcar, eu vou aproveitar para já ir na questão aqui de uma outra pergunta. Com 100% de vinhaça, né, quais são as práticas para você trabalhar os processos? Talvez a pergunta aqui poderia ser complementada, eu até deixo de volta aí para quem fez a pergunta. Qual o objetivo da pergunta? Assim, se eu quero 100% de vinhaça, quais são as condições de processo que eu tenho que trabalhar? Mas qual o objetivo? Para açúcar branco, para açúcar VVHP, a preocupação é com a fermentação? Poderia me dar uma melhoradinha na pergunta? Eu volto nela depois, para ficar mais fácil a gente, né, entrar aqui na questão. Mas se for pensando em açúcar branco, já teve algumas respostas nesse sentido. Mas eu complemento aqui, se tiver dificuldade, o agrícola não tem jeito realmente de fazer um outro planejamento, que tenha que entrar só vinhaça, e se a usina tem condição, aí tem que ver a condição da usina. Eu vou falar coisas que às vezes não tem a condição. Eu já trabalhei com flotação de mel A, para ter uma ideia. Então, assim, flotava xarope, flotava mel A, tinha esse recurso. Então, melhora bastante. Você entra com mel numa qualidade, assim, muito bacana para fazer o açúcar B, né? E aí, se você tiver condição de depois, lá no final, ainda voltar um pouco do B, para padronizar o mel da granagem, você fica com 2,5 massas fazendo isso. Então, com pouco investimento, a sua fábrica vira de 2 massas para 2,5, com qualidade de açúcar branco, e tem a possibilidade de reduzir, inclusive, cinzas. Já fiz isso no passado, tá? Passadinho longo aí, mas já tive. Então, vamos lá. A próxima questão, entrando em cozimento, né? Então, vimos que o planejamento estratégico, tático operacional contribui muito para o gerenciamento da planta, né? Já veio aqui na fala de todo mundo, praticamente, né? Objetivando aí o máximo esgotamento da massa, olhar tempo de cozimento, olhar a porcentagem de cristais na massa e, por fim, o SJM, que é a recuperação da fábrica. Eu deixo aqui na questão, por fim, porque às vezes as plantas estão olhando apenas para a recuperação. E olhar só para a recuperação é um risco, né? Você pode estar colocando a sua fábrica com tempo de cozimento elevado. Aí você acaba perdendo produção por não ter produtividade nos cozedores. Aí são coisas diferentes, tá? Aí que vem a pergunta, então. Então, quais são as boas práticas? Desde o preparo de semente, granagem, cozimento das massas, na centrifugação e secagem, para a gente conseguir harmonizar tudo isso. Pergunta para os nossos especialistas. Bom, pessoal, eu vou comentar um pouquinho sobre essas questões de fábrica, né, complementando o que os nossos colegas têm dito já.
Mas particularmente eu vejo a qualidade e o esgotamento de fábrica como uma conjuntura de fatores, né? Não é uma coisa específica, mas uma soma de pequenos detalhes ou grandes detalhes, né, que fazem a diferença. Isso, e a qualidade, né, da fábrica, ela começa na granagem, né, na qualidade da semente que a gente está usando. O que eu vejo como qualidade, né, da semente? Então, é uma semente padronizada em termos de CV, o tamanho da distribuição da semente, o tamanho que se mantém uniforme ao longo da safra, para a gente poder planejar a quantidade de cortes necessários, o modo de cozinhar e como que a gente vai planejar a utilização dos tachos, né? A concentração de cristais contidos na semente, tá? Não é incomum a gente ver, dependente do tipo de moinho que se use, né? Existem estudos, e eu já vi isso em prática, né? Os moinhos horizontais, ele tem a semente de qualidade um pouco melhor que os moinhos verticais, mesmo depois da maturação, que é também importante, mas não é incomum a gente observar quando se vai retirar a semente ou do moinho ou do maturador, não sai mais a semente, né? Ela sai uma pasta, né? Se ela sai uma pasta, quer dizer que o etanol do preparo da semente, ele evaporou. Ele pode evaporar mais ou menos, né? Por problemas de vedação ou por uma deficiência de cuidado na hora do preparo. Se isso acontece, a quantidade de cristais contidas na semente, ela varia. Então, aqueles 500 ml, 1 litro, dependendo de cada fábrica, ela pode conter mais ou menos cristais. E com isso, a gente fica prejudicado no balanço ou no planejamento de cozimento, quer dizer, de que forma que a gente vai usar melhor cada tacho. Feito isso, né, a gente garantindo uma semente padronizada, com teores de cristais similares, o mais próximo possível, né, e de tamanho controlado ao longo da safra, a gente parte aí para uma disciplina e uma qualidade operacional da cristalização em si, né? Então, o taxa de cozimento de cristalização tem que ser o xodó da fábrica, né? É ali que a coisa nasce certo ou nasce errado, né? Então, é mais fácil a gente estragar do que acertar. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado no tacho de cristalização. Esse tacho tem que ser assim, o mais completinho, tacho de granagem, né? O mais assistido, tacho de granagem. Cuidado com o duto de semente, com automação. Acho que o Luiz comentou, né, Luiz Paulo, com relação ao pé de cozimento, a prática de se ter a pureza ou maior ou menor, depende do tipo de fábrica, mas ter a pureza do pé de cozimento o mais constante possível, fazendo blend de mel com xarope, ou mel rico, ou mel afinado, mas que se tenha a pureza mais constante possível, né, ao longo da safra. E quando não tem, né, e quando não tem automação também disponível, a gente pode recorrer ao velho ábaco, né, de supersaturação, pegando temperatura, a pureza que está usando no momento, com mel e xarope, independente disso, olha a pureza, vê que e temperatura, e vê que brix que a gente tem que injetar a semente, para que a semente que foi bem preparada, que ela tenha a chance de perpetuar no processo, que não se derreta durante o processo de cristalização. Então, são pequenos cuidados que fazem muita diferença para que a gente garanta o percentual de cristais desde a granagem. E aí você tem o esgotamento real da massa. Né? Calixto, posso fazer uma contribuição aí? Claro. Já trabalhei também dessa maneira que você está falando. Eu acho que você, na época, ajudou a participar quando fez a automação da empresa. Sim, que você falou, estou me lembrando. Um tanque, chamava tanque de mel padronizado. Eu me lembro exatamente disso. Era um tanque com agitador mecânico, com bombeamento nele, uma coisa simples. E a gente entrava com água, né, água condensada, depois entrava com a parcela de mel B, já estava paramentado. Receita. Tudo desenhado dentro do supervisório, né? E aí que o operador digitava lá as purezas dos méis, né, tanto mel A como mel B, e já fazia lá essa receita, então dava proporção de água, de mel B e terminava com mel A. Aí agitava para derreter os cristais, para não ter nenhuma contaminação de cristais nesses méis. Aí esse tanque alimentava o cozedor de granagem e sempre fazendo em 75 de pureza. Então ele tinha lá o Brix, né, que ele injetava a semente com sempre 75 de pureza. Fica fantástico o trabalho dele e resolve com um tanque e um agitador. É bem simples. Eu vi em algumas situações, em outras usinas também, alguma coisa similar, e a receita, ela alimenta o tacho de granagem também com mel, ou você pode selecionar mel rico, mel pobre, mel misto, né, rico ou pobre, e xarope, e ele faz, no puxar o pé, no carregar o pé, ele já faz essa conta, que é uma cruz de Cobenzi, né, é uma conta simples de fazer.
O importante é que a gente tenha na operação, na liderança de fábrica, na gestão da operação, em mente que se eu não tiver essa opção e se me falhar algum instrumento, eu pego a tabelinha, que tem lá a tabelinha de antigamente, eu falo, esse é o Brix que eu tenho que injetar a semente, para que a gente garanta a quantidade de cristais necessárias para que ocorra o bom esgotamento de massa. Se a gente conseguir garantir isso, a quantidade de cristais, tem uma continha que eu não tenho como apresentar aqui, né, porque não tem um PowerPoint, mas quem quiser pesquisar no site da própria DOP e alguns outros, eu publiquei algumas coisas também que tem no Google, se buscarem lá, da Pena Stab também, a regrinha de cubo, de como a gente planejar a fábrica e o número de cortes, para que a gente tenha um açúcar final de 0,7, ou 0,8, ou 1 milímetro de tamanho, ele usa essa regrinha, e a condição básica é que a gente tenha a quantidade de cristais e o tamanho do cristal da semente, por isso que ela é importante. Tá igual cana, né? Se tiver uma semente ruim, é igual planta. A semente ruim, a árvore é ruim, né? A gente tem que garantir isso, né? E aí, se tendo isso em mãos, né, o que eu gosto muito de exercitar nas fábricas, né? Uma determinada fábrica que eu tenho X taxas de cozimento de vários hectolitros, qual que é a melhor forma de eu brincar com isso, brincar no bom sentido, e jogar com esses volumes para que a gente tenha o menor número de cortes necessários, né, e garantindo o esgotamento ao mesmo tempo. Quando a gente fala de esgotamento, eu reforço o teu ponto de esgotamento representar o esgotamento real, que vai convergir para a produtividade. Se eu tiver um esgotamento com muita recirculação de mel, pode chegar a um ponto que eu tenho um tempo de cozimento tão mais elevado, né, por ter muita viscosidade, você está recirculando muito, que a gente acaba tendo um efeito contrário. Ele vai ter um efeito benéfico até um certo ponto, e depois ele passa a ter uma produção de acidez de mel adicional, por degradação, por estar com um excesso de recirculação dentro da fábrica. Então, esse planejamento tem que ter isso aí em vista, em mente, né, em controlar e observar a acidez de mel final para ter esse cuidado. Eduardo, só desculpa te interromper e não esquecer que esse mel vai ser matéria-prima para fermentação depois, né? Então, muito cuidado com recirculação de méis mesmo, que é cruel. É cruel, né? Então, a acidez de mel final, fica com isso em mente. Olha, começou a subir muito de quanto, né? 4,5, uma acidez normalmente encontrada nas fábricas, 2 massas. 3 massas, logicamente, ele é um pouco maior. Se a acidez passa de 5,5, tende a 6, é sinal que está tendo algum tipo de degradação dentro do cozimento. E uma outra coisa que acontece, pensando em produtividade, né, o SJM é um número para a gente observar e buscar, né, a quantidade de cristais presentes na massa, desde a cristalização, ela é fundamental para que a gente tenha núcleo, vamos dizer, superfície, para que a sacarose do meio se deposite. E aí a gente esgota realmente a massa. Eu queria, já aproveitando que você chegar no ponto como agora, deixar as provocações aí, tá? Acho que é importante para o debate. Então, assim, olhando para uma fábrica de 2 massas, falando aí em aproveitamento, esgotamento, então, assim, o ideal é que você não permita a sua fábrica estar com esgotamento na casa de 70, 72 no açúcar branco 2 massas. Está um pouco baixo isso. Porque isso vai dar aí um esgotamento na casa de 50, 52%, e cristais na massa na casa de 40 e alguma coisa. Baixo, né? Então, isso tem que ser conduzido em 2 massas para aproximar o mais perto possível de 78, 79 de SJM, mas sem esquecer lá o tempo de cozimento, tem que estar dentro do tempo de cozimento razoável, de 2 horas, 2 horas e meia, na massa alta falando. Tem esse esgotamento na casa de 60%, e cristais 48%, aproximando de 50%. Só esse salto aí de 42 de cristais na massa, saltando para 47, já dá a provocação da chamada do webinar de 15% de produtividade. Muito açúcar. É muito açúcar. Você vai ter um ajuste muito grande na centrífuga, de área de centrifugação, que você vai reduzir bastante a recirculação de méis e vai trazer uma fábrica bastante produtiva. Então, se aí a moçada está na casa de 70, 72 de recuperação e cristais abaixo de 45, na massa A principalmente, precisa rever o planejamento estratégico, tático operacional para subir isso um pouco mais. Aí você vai conseguir, sem nenhum investimento, a não ser no seu intelecto, do time, treinamento, acompanhamento diário, para subir aí os seus 10, 15%
da produção. Então, assim, a chamada de hoje foi um pouco nesse sentido, acho que se resume bastante nesses pontos, fora os demais cuidados, né, que você tem que olhar para o tratamento de caldo, como que realmente um caldo de qualidade faz açúcar de qualidade. Não dá para consertar no cozimento e nem na centrífuga lavando mais, né? E o ponto importante, complementando, né, às vezes as fábricas têm a configuração de recirculação parcial, de novo, é um equilíbrio, né? E observando a acidez e os tempos de cozimento. Mas quando você tem um mel bem diluído, com controle, uma separação de mel rico e pobre, dependendo da época de safra, quando você tem a pureza suficiente para fazer isso, você consegue ter um pouco de recirculação, aí de novo, em equilíbrio, num ponto de equilíbrio, que você tenha velocidade suficiente de crescimento de cristais e cozimento que não te prejudiquem em termos de degradação. E também, pensando que a fábrica, os tachos de cozimento, a gente pode pensar eles são, né, equipamentos que eles sofrem a metodologia de tempos e métodos, né? Então, a gente tem que ver todo o tempo e o faseamento, como que a gente faz os tachos darem mais ciclos por dia, né? Eu vivi há poucos dias atrás, né, a oportunidade de trabalhar numa fábrica, numa das minhas visitas, e onde a gente tirou 2 cortes da massa A, né? Tirou o corte da massa A e reduzimos os cortes da massa B, né? Os 2 cortes da massa A representaram 10%, né? 2 bateladas a mais por dia, que isso deu, representa 10% de açúcar a mais ou mix adicional que se pode fazer. Então é muito importante ter essa visão de tempos e métodos dentro da fábrica. Só pegando um gancho, essa questão de planejamento, acho que vocês dois comentaram, né? A gente procurou esse ano esse cavalo de pau, né? Nós pegamos meio de surpresa, né? Nós fizemos um negócio interessante. Hoje você tem balanços bastante sofisticados, né? Que você consegue calcular o seu cozimento em função da matéria-prima que você tem disponível, o máximo que você consegue tirar da sua planta, né? Roda os balanços e parametriza todas essas variáveis envolvidas no cozimento, né? Então, massa a massa, mel a mel, separação de méis, diluição... Uma pinha, né? Exatamente, um mapinha, tudo parametrizado, onde qualquer coisa que desviou, o operador já rapidamente ele tem que corrigir isso, né? E essa parametrização, ele dá um indicativo de onde ele tem que correr atrás. E o cozimento, ele é relativamente complexo, né? Fernando, então, o planejamento é muito importante. Vou te agradecer em público aqui, Fernando, que você me ensinou isso em 1993. Você entregou agora, hein, Luizão? Nessa época eu tinha mais cabelo, né? Pessoal, vamos lá, nós estamos aproximando aí do final, praticamente aí já deu o tempo. Eu vou pedir até permissão para a gente tentar passar um pouquinho, porque ainda tem muitas perguntas ou questões que eu não gostaria de deixar para trás aqui, tá? Já falamos várias, eu vou selecionar algumas porque tem muitas aqui, né? Alguém já perguntou como minimizar aqui os sais presentes no mel para diminuir os efeitos maléficos na levedura. De certa forma, o Fernando acabou de falar, cuidado, você tem que trabalhar com pouca recirculação, etc. e tal, não deixar tão pobre assim, e ter esse cuidado com a fermentação. Então, assim, vai ter um ponto de equilíbrio, né? Você está preocupado em fazer açúcar, mas de repente você vai ter um mel. Até o ano passado, você tinha um mel de excelente qualidade para fermentação. Todo mundo aí nadou de braçada com fermentação de alto rendimento, etc. e tal. Foi o nosso caso aqui. E este ano realmente vem uma dor de cabeça, porque esse mel está mais esgotado. A gente tem que tomar a consciência do balanço financeiro, né? Que realmente o açúcar está remunerando um pouco mais e vai acabar esgotando um pouco mais esse mel. Então não dá para equilibrar tudo, mas tome os cuidados com as recirculações aí, né? O Fernando já tocou nesse assunto também. Deixa eu pegar mais um ponto aqui, que acho que é importante. Quando se fala de 2 horas de cozimento, você quer dizer o ciclo completo ou tempo de cozimento só? Né? É uma boa pergunta. Estou falando aqui da hora que você puxa o pé e encerra o cozimento. Então, assim, estou falando de tempo total de massa A, mas aí tem um detalhe, né? Nós não tocamos esse assunto aqui para estar falando as 2 horas, pode chegar até 2 horas e meia. Depende, assim, você está com um período de alta maturação da cana, que a sua pureza está alta no seu processo. A velocidade de cristalização aumenta muito. Agora, trabalhe a sua fábrica na massa B, se for 2 massas, para ter um cristal na massa B da ordem de 0,35 até 0,40 de tamanho. Você vai trabalhar com o pé, né, na massa A bom e ter no máximo um corte se você for fazer cristal até 0,8. Talvez com 350 nem precise de corte, né? Se é cristal 0,6 milímetros, é um branco cristal 0,6,
com 0,35, 0,40, não precisa corte. É o único pé e vai arriar essa massa e o tempo dele é 2 horas. Ô Luiz, só uma observação aí. Eu, até pouco tempo atrás, a gente estava na consultoria, a gente teve a oportunidade de rodar muitas usinas, né? Você está falando em 0,35 aí na massa B? Isso. Olha, se você pegar das usinas que a gente rodou, poucas tinha uma lupinha na fábrica, né? Imagine um microscópio para você fazer essa medição. Quer dizer, uma coisa simples. Então fica essa observação aí também, pessoal. Nós temos que equipar a planta, né? Quando a gente pensa muito em automação, a gente não pode esquecer que na falta de algumas coisas, a gente tem que garantir o básico. Pois é, cara. É a tabela de pureza com BRICS, a lupa, microscopinho velho, né? Pode ser o velho para botar na... Queria complementar o que o Fernando disse, desculpa aí, eu cortei você, Calixto. Imagina. Sobre o tamanho, Fernando, a gente não tem esse recurso, muita gente não tem o recurso. O que nós criamos já tem alguns anos já, e aqui na empresa não é diferente. Por isso que eu brinquei um pouco com o tubinho de ensaio. A gente tem os tubos de ensaio com várias granulometrias lá na fábrica, desde o 0,10 até 1 milímetros. Tá? Mas comparativo. Para você calibrar o visual. Então, perfeito. Na amostra dele, e compara com a amostra visual que está calibrada, ele consegue chegar realmente muito próximo. Então, essa é a maneira de você trabalhar... E é poderoso isso, viu? É uma forma muito interessante de fazer. Lembra, a gente fazia isso com açúcar, né? Com vários cores, né? A cor também, né? Era isso, para fazer cor de açúcar. Hoje a gente faz isso com o tamanho do açúcar. Fica fácil para o cozinhador se você não tem a ferramenta lá, que seria ideal, um microscópio, um cristaloscópio, assim por diante. Mas não tem, vai o peitinho do piniquim. Né? Fazer uma observação quanto à questão de porte. Isso é uma coisa muito interessante, a questão de padronização dos cortes. Muitas vezes a gente chega em alguns armazéns de algumas usinas e a gente nota logo que o açúcar ele teve muito grão fino. Você vê logo o pó dentro dos armazéns. Então, quando você está dentro do armazém e vê aquela quantidade de pó dentro do armazém, aquilo ali já mostra a quantidade de grãos finos, certo, que teve no cozimento. Ou na hora do aperto que apareceu, ou em função de cortes, ou em função de variação dentro do tacho. Você tem diversas zonas na circulação do cozimento e você pode, de repente, esfriar uma área mais do que a outra e ter uma cristalização espontânea naquele ponto. E a gente vê muito entrando em alguns armazéns a granel, principalmente de VHP, um pó imenso. Isso aí mostra logo o problema que houve do cozimento. Gente, vamos seguir também. Tem mais perguntas aqui. Vamos ter que selecionar algumas, não dá para ir em todas, não, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta que estava mais no começo lá, está ligada ao tratamento de caldo. Eu vou já ir respondendo ela, que a pessoa pergunta, qual que é a área de troca térmica ideal por tonelada de cana? Eu não recomendo a gente ficar com uma faturação assim. O ideal é que você faça realmente um balanço de massa e energia, porque você tem várias situações que vai interferir na troca térmica, principalmente velocidade. Então, o tipo de caldo, né, se ele está mais rico ou mais pobre, né, o BRICS influencia nisso, né, a pureza. Então, assim, é melhor você fazer o balanço e ver a sua condição na sua planta, porque a velocidade é o que mais interfere no coeficiente de troca térmica. Então, eu recomendo fazer um balanço. Então, não dá para colocar aqui um fator para isso. Né? Não é recomendável. Não vai depende do vapor que você está usando, né, Luiz? Se está usando os regenerativos, né? É a configuração, né? Depende do ativo. Isso tem que fazer via balanço, não tem jeito, não. Isso aí. Vamos ver aqui. Luiz, só enquanto você procura, eu queria fazer uma observação com a experiência que a gente teve nesse período todo aí também, né, visitando muitas usinas, algumas medições de tempos, né, de levantamento de tempo. Eu vou dar alguns exemplos, né? A gente teve em usina que, em função de distância, de mau dimensionamento de tubulação, para puxar um pé de magma numa massa de primeira, demorava 20, 25 minutos, né? Para você drenar uma solução de limpeza de vácuo,
Às vezes vácuo de 800 com uma tubulação de 3 polegadas. Aí ficava meia hora para ferver e depois 40 minutos para drenar. A vaporização de vácuo, né? A gente começou lá no passado com vapor direto, hoje usa vapor vegetal. E o pessoal não mexeu na instalação, volume específico muito diferente. E manteve o diâmetro, né? Manteve o diâmetro. Então, pessoal, meça esses tempos. O que se perde de tempo em cozimento nessas operações, e nós estamos falando em produção, né? Então, coisa magmeira, por exemplo, de baixa capacidade, né? Você tem lá um vácuo de massa esperando o magma e não formou um pé ainda na magmeira. Então, de repente, jogou umas chapas na lateral, aumentou o volume. Então, são pequenos detalhes, né? Então, vai atrás, né, dessa questão de tempo perdido em cozimento, né, que você cai nas pernas. Você se surpreende. Chega até o contrário, a magmeira pequena, e aí você, e às vezes não tem diluição de magma, então enche a magmeira, e aí o mel misto, ou mel rico ou pobre, e ao invés de ficar na fábrica, acaba indo para a destilaria, num ano Pois é. Então, mais uma questão, nós já passamos um pouquinho do tempo, e acho que vai cansando o pessoal também aí. Mas, assim, tem mais uma questão aqui que eu vou ajudar a responder, e na sequência tem uma outra que eu deixo para o nosso especialista ali. Qual a quantidade de semente na granagem e quanto de massa pronta? Isso aqui também tem vamos dizer assim, uma reguinha de bolo, que eu também não gosto de estar passando, e é igual a questão da troca térmica por tonelada de cana, por exemplo. Isso aqui é fácil, né? Você pode fazer isso aqui no Excel, depois nós podemos até contribuir com isso. Você tem que fazer esse balancinho lá, você tem que saber, a semente, normalmente, a gente trabalha com ela com 0,05 milímetros, tamanho de largada, de partida. Aprendi isso com o Fernando em 93. 5 microns. E você vai escolher que tamanho de cristal final que você quer na massa B. E quantos cortes você vai estar produzindo nisso. Então, assim, a partir daí você trabalha o volume de semente. Esse cálculo te dá, bem assim, com um grau de precisão aí de 20%, né, que você pode acrescentar mais de semente, ou seja... Essa é a regra dos cubos, né, Luiz? Se ficar em 100 ml, você bota 120, né, que tem uma parcela de cristais que se derrete na introdução. Então, assim, é melhor fazer este cálculo. Eu posso até contribuir de alguma maneira com o Reginaldo, depois aí como é que chega na sua mão isso. Luiz, é importante também o tipo de açúcar que você está fazendo, né? A geometria final que você quer do açúcar, né? O açúcar com 0,8, o branco com 0,60. Exatamente. Então, assim, dá para escolher aqui e fazer um negócio mais estruturado. Esse cálculo leva em conta o planejamento de fábrica inteiro, até sair o açúcar final. Sim, sem dúvida. Inclusive, é o que vai determinar o tamanho do cristal da massa B, para você evitar cortes na massa A, se é o seu planejamento, entendeu? Se o planejamento não é ter cortes na massa A, então trabalha aqui na semente para ter aquele cristal final da B. Eu deixo aí para o nosso especialista, para a gente também estar encerrando aqui. Ele pergunta aqui o seguinte: após a injeção da semente na massa B, ele pergunta se é bom deixar um tempo de descanso da massa. Injeta a semente, está fazendo uma pergunta aqui, tá? Para não ficar aqui só eu falando, meus parceiros aí entendem até mais do que eu no assunto aí. Vamos lá, Fernando. Eu tenho uma visão com relação à injeção, né? E a esse tempo. Primeiro, né, a injeção de semente, não é incomum a gente ver o tubo que injeta a semente, nem todo lugar tem um tubo que vai até o centro do tacho, até o centro do tubo central. Então, parte da semente, ela volatiliza ou ela é arrastada para o multijato ou para o sistema de vácuo. Então, aquela continha da planilha para fazer o planejamento, ela já começa a não funcionar daí, né, porque parte da semente se perdeu. Agora, se tiver um tacho com uma boa agitação, ou com a relação área-volume grande, ou com agitador mecânico, normalmente são tachos pequenos de granagem, mas não necessariamente, né? Esse período de mistura da semente no volume de pé que se está cristalizando na hora da supersaturação de 1,2, não é incomum trabalhar com 1 a 3 minutos de vamos dizer, de disseminação ou de mistura dessa semente nesse meio, né? Muito mais do que isso, né? Você não está alimentando o tacho, né? Nesse momento, você pode atingir um ponto de supersaturação tão alto que você sai fora da zona metastável e começa a surgirem cristais falsos. Por outro lado, se tiver automação suficiente para manter a concentração constante, poderia até trabalhar com tempo maior, até evidenciar o cristal no vidrinho, né, na sonda do tacho.
O que acontece é que nem sempre a mistura ela é 100% eficiente. A mistura da calandra, né, o meio lá não é totalmente uniforme. E você tem gradientes de concentração lá dentro. Então, se tem gradientes, parte da semente pode derreter, porque eu saí fora da metastável, ela derreteu, se você tiver que manter a concentração com água, e parte pode até passar da zona metastável e gerar algum cristal falso. Então, tem que ter uma condição de taxa com agitação suficiente, ou forçada ou natural, né, se a calandra tiver bastante superfície, que permita uma homogeneização rápida, o mais rápido possível, da semente depois da injeção. Agora, é muito importante garantir que a semente, ela chegue nesse meio, ela vai borbulhar lá dentro desse meio açucarado supersaturado, né, e não se perca no caminho. Deixa eu dar uma contribuição, se eu tiver um tempinho ainda. A gente teve uma experiência bastante interessante, até foi discutindo isso aí, o Eduardo, no treinamento lá com o pessoal da Raizen, né? Quando a gente vai injetar, se chega nesse ponto de supersaturação para injetar semente, a gente para de alimentar o vácuo, né? Então é perigoso, você não vai tirar o vapor, né? Então você continua evaporando e a concentração vai subindo, você pode sair fora da zona. Pessoal, a experiência de entrar com água antes, né? Mantendo constante a concentração da saturação e entrar com a semente até depois da água, né? Exato, é o ponto de semente 1 e 2 que a gente fala, né? Exatamente. Ô, Lisão, você segura nós aí, senão nós vamos até amanhã aí, viu? É assim por dia. Ainda está acabando o tempo, 1h11, eu estava com limite aqui até 1h20, né? Tem que fazer aqui o agradecimento aos nossos patrocinadores, né, apoiadores aí do evento, antes que eu esqueça, mas daqui a pouquinho eu estou falando disso. Fernando, Kalishma e Magno, rapidinho aqui, estou me cobrando aqui por várias vezes, falar um pouquinho sobre as centrífugas, os cuidados, né? Opa, verdade. Fazer, tempo de lá água, assim, é uma série de pontos importantes. Vamos ver se a gente consegue resumir isso em 2, 3 minutinhos. Quer que eu fale, Luiz? Ou Fernando? Pode começar aí. Então, tá bom, eu vou puxar os pontos e, por favor, vocês complementem, fica à vontade aí. Bom, pensando em massa A, né? Eu acho que alguns cuidados são fundamentais, né? O mínimo que a gente tem que garantir para uma boa centrifugação massa A. Primeiro trabalhar na fábrica porque a gente tem uma homogeneidade, um CV baixo de cristais para ter uma purga facilitada, né? Outra coisa, ter um bom posicionamento de raspas, não deixar açúcar sobrando na tela. Eu fiz uma continha aqui, que 1 milímetro de açúcar numa MAC 1500, ao longo de uma safra de em torno de 185 dias, representa de derretimento de cristais, ela fica na tela, tinha cerca de 3,5 kg de açúcar, né? Isso numa safra de 185 dias, dá mais ou menos 5 mil sacos, que a gente derrete e reprocessa, o produto estava pronto para ser seco, né? Pronto para ser ensacado quase. Então, a raspa é muito importante, não ter folgas nas raspas, né, porque o pessoal não aproxima muito a raspa, com medo que ela bata na tela, né, e arranque a tela, né. Posicionamento de bicos, né, pressão e temperatura de água. Deixa eu dar uma dica aí, Kalishma. Assim, a gente tem como experiência do Underdap regular a raspa na espessura de um papel sulfite aí. É isso aí. Na tela e encosta a raspa nela. Uhum. Isso aí vai bem. É o gabarito. É o gabarito. A flauta, a posição de bico, né? Os bicos eles têm durabilidade, eles têm que ser trocados, né? Então a gente vê nessas visitas de consultoria, a gente vê muita sobreposição de leque. Muita sobreposição de leque. E aí quando você bate o botão de emergência, para a máquina antes de descarregar, você vê aquelas ondulações na camada, e a parte que ondulou para baixo, virou um vale, é porque derreteu muito açúcar. Então é açúcar que estava pronto. Por outro lado, se você tiver isso quando você tem sobreposição de leques. Se você tiver o oposto, né? Algum lugar que não pegou a água, você vai ter manchas de açúcar. E hoje o VHP tem algumas especificações diferentes, né? De cor, de cinzas e tudo mais. Isso vai impactar na qualidade também. A outra coisa que não é incomum de encontrar, o Fernando também deve ter visto, e todos vocês aí, o pessoal que está na vídeo aí, separação de mel rico e mel pobre, para quem separa, né? Então, como a qualidade da massa muda, e muda todo turno, na verdade muda de hora em hora, né? Uma regulagem de separação de rico e pobre que estava funcionando muito bem, e o mel rico estava quase a pureza do xarope, ou maior agora de manhã, não necessariamente à tarde ela está igual, né? Então, essa disciplina de operação,
de analisar e olhar o dado, perceber as purezas de o que fazer para trabalhar. As máquinas hoje têm muito recurso de automação, mas muito mais do que tinha antes, né? Então, ele tem que saber aproveitar muito bem desses recursos usando os dados analíticos e fazendo o básico de regular bico, garantir pressão, temperatura de água superaquecida, né? Principalmente para açúcar de qualidade, e garantir essa separação para quem separa, né? Para que a gente não jogue um mel de baixa pureza lá para o xarope ou na massa A, e aí começa a prejudicar o andamento de cozimento na fábrica, né? São esses pontos que eu queria mencionar. Muito bem, pessoal. Tem mais algum ponto para acrescentar para a gente partir para o encerramento? Aí a pessoa que fez a pergunta também, ela recomenda que treinamento operacional é muito importante. É verdade. Alguém que está fazendo isso eu acho que é um ponto importantíssimo, né? Não adianta você fazer os seus planejamentos, né, e não descer isso até a operação, né? A operação tem que entender os porquês, né? Opa. Tem algumas pessoas especializadas aí que fazem esse tipo de trabalho, mas mesmo assim, às vezes o pessoal já está bem treinado para isso. Moçada, assim, de pergunta geral, acho que já foi aqui acontecendo ao longo dos trabalhos. Eu quero aqui aproveitar o fechamento aqui para não esquecer dos nossos apoiadores, né, cultural, né, que são as empresas Bayer, Corteva, FMC, Coopert, Suez, Singenta e UPL, né? São as empresas que acreditam aí na entidade como a UDOP e sempre vem incentivando aí esse trabalho aí com apoio cultural. Então, nosso agradecimento aí a todos, né, que têm acreditado nesse setor e têm aí realmente contribuído bastante. Então, nossos agradecimentos. E vou agradecendo também aqui, né, a participação de todos. Nós começamos aqui o trabalho, tinha aqui a minha informação de 609 inscrições, né, para o webinar. Nesse momento o pessoal já vai saindo, né, está encerrando, nós temos aqui no momento 187, né, vai caindo aí, que vai encerrando o tempo aí, né, mas tem bastante gente até ultrapassando aí os limites do horário. Eu agradeço a todos aí pela permanência e pela, né, participação. Agradeço muito aí ao Luiz Magno, né, que utilizou aí o seu tempo para estar aqui com a gente. Aliás, antes de estar aqui, né, de se preparar e ter aqui uma grande contribuição. Kalishman, né, também contribuiu muito aqui nesse momento, né, e fez seu trabalho também de excepcional apresentação. Fernandão, de longas datas, né, meu professor, aí, né, já aprendi muito com ele também. Tem bastante coisa junto, né? Agradeço aí a sua participação, né, o tempo seu também, e ao DOP, né, em nome da UDOP, agradecendo a todos aí, né. Espero ter, né, contribuído aí juntamente com nossos colegas e esclarecido aí as dúvidas. Talvez possa ter deixado alguma pergunta aí sem responder, que são várias, e teve que ir selecionando à medida que encaixava aqui nos temas, né? Então, desculpa aí se alguma pergunta não foi respondida, alguma questão, e estamos à disposição, pode lançar perguntas lá para o DOP depois, se ficou alguma coisa para trás, que a gente está à disposição aí para contribuir, mesmo depois aqui desse evento aqui de hoje, né? Então, muito obrigado a todos e espero que tenha realmente aí boa sorte na safra, né? Iniciamos agora este mês, que o Covid-19 realmente não seja aí um fator da nossa distração, mas que seja da nossa preocupação de proteção às pessoas, como todo mundo vem fazendo, o setor vem praticando, vem contribuindo, o etanol 70% em várias entidades aqui presentes, inclusive, né? Vocês aí representando várias delas, e dentro de cada processo e operação, fazendo um trabalho aí bem estruturado e consciente e contribuindo, né, para que as pessoas trabalhem em segurança. Estou feliz de ver esse movimento e em prol de tudo isso, né, e o setor não pode parar, né, estamos aí operando e entregando aí a nossa parcela, a nossa parcela do combustível e a nossa parcela na energia, né, acho que isso também tem um valor grande para essa cadeia e que os governantes também têm aí realmente consciência e nos apoiam nesse momento tão difícil, né, numa condição de faturamento aí prejudicado pelos preços. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima. Valeu? Boa noite para todos. Obrigado. Um abraço aí, pessoal. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Até mais, tchau, tchau.